De onde a gestão tirou essa diferença? E o mais importante de tudo, essa manobra foi uma jogada de mestre ou é um sinal de alerta piscando para quem investe no HGRU 11? Pois é, o HGRU 11 pagou os 95 centavos por cota que todo mundo esperava. À primeira vista, tudo certo, mas tem um detalhe bem importante na operação do fundo que pode ter passado batido para muita gente, principalmente para quem só olha o valor final que cai na conta. E é exatamente sobre esse detalhe que a gente precisa conversar hoje. Ok, vamos direto ao que interessa. Olha só, o dividendo pago foi de 95 centavos, mas o resultado de verdade, aquilo que o fundo realmente gerou com a operação dele no mês, foi de 85 centavos. Ou seja, tem 10 centavos por cota aí que saíram de outro lugar. E a pergunta que não quer calar é: de onde a gestão tirou essa diferença? E o mais importante de tudo, essa manobra foi uma jogada de mestre ou é um sinal de alerta piscando para quem investe no HGRU 11? É isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa dar um zoom em uma operação bem específica que a gestão fez no último mês. Uma operação que mexeu diretamente com o resultado do fundo. A gestão usa um nome bonito para isso: reciclagem estratégica. Traduzindo do financês, isso significa vender alguns ativos do fundo para levantar um dinheiro para fazer caixa. Seja para aproveitar uma oportunidade que apareça ou simplesmente para dar uma ajustada no portfólio. E aqui está o pulo do gato. Parte dessa reciclagem foi a venda de cotas de um outro fundo, o GARI 11. E essa venda, especificamente, gerou um prejuízo contábil de 6 centavos por cota no resultado. É isso mesmo, o fundo vendeu um ativo por menos do que ele valia nos seus registros. Agora, olha só que interessante a justificativa que a própria gestão deu no relatório. Eles disseram que a venda gerou liquidez, ou seja, dinheiro em caixa, sem grandes impactos no resultado. Vamos analisar essa frase com calma. Peraí, como assim sem grandes impactos? Uma venda que gera prejuízo para ajudar a completar um dividendo que a operação normal não conseguiu cobrir, me parece um impacto que merece, no mínimo, a nossa atenção. A que custo essa liquidez foi gerada de verdade? Mas calma lá, antes da gente seguir nessa trilha do risco, é super importante dar um passo atrás e lembrar por que o HGR11 é o gigante que é. Ele não é um dos queridinhos do mercado à toa. Existem motivos muito sólidos para isso. Primeiro, a gente está falando de um portfólio gigantesco, super diversificado. São 100 imóveis, espalhados por 16 estados. Uau! É muito imóvel. Mais de 600 mil metros quadrados de área. Essa escala, por si só, já é um baita colchão de segurança, né? Dilui muito o risco. E esse número aqui é de cair o queixo. A vacância do fundo, tanto física quanto financeira, é de apenas 0,8%. Isso é praticamente nada. Significa que os imóveis não ficam vazios. Tem fila de gente querendo alugar. Agora, soma isso a um prazo médio de contrato de quase 10 anos, 9,3 anos. Isso é música para os ouvidos de quem investe para renda. É uma previsibilidade de receitas gigantesca para um fundo com esse perfil. E aqui, olha, aqui está talvez o maior pilar de segurança do fundo. 81% dos contratos são atípicos. São aqueles contratos de longo prazo, amarradinhos, que protegem o fundo de qualquer soluço da economia. É um porto seguro para o cotista. E se esse tipo de detalhe na análise faz sentido, já deixa o like para fortalecer o canal. E quem são os inquilinos que pagam essa conta? Dá uma olhada nesses nomes: Carrefour, Assaí, Pernambucanas e Dux, só empresa gigante com um risco de crédito baixíssimo. É mais uma camada de proteção para a receita do fundo. Beleza, o fundo é um tanque de guerra, a gente já entendeu isso. Mas vamos voltar para a nossa atenção inicial. Com o resultado vindo da operação que foi menor, como é que a gestão vai conseguir manter essa promessa de dividendo lá em cima? Como a gente pode ver, o patamar de 95 centavos virou padrão. A gestão criou essa expectativa no mercado e, claro, agora existe uma pressão para manter esse nível de pagamento. Eles sabem que o investidor está de olho nisso. Só que, e aqui vem o grande porém da história. O próprio relatório do fundo diz com todas as letras que, para manter esse dividendo, o fundo depende de novos desinvestimentos, ou seja, de novas vendas, principalmente de lojas que eram da Pernambucanas. Isso quer dizer que o dividendo está ficando dependente de eventos que não são recorrentes. E aí eu quero saber a opinião de quem acompanha. Esse ponto preocupa ou pode ser visto como uma oportunidade? Comenta aqui embaixo.
E olha, antes da gente fechar o raciocínio, preciso fazer um parêntese importante aqui. Entender a fundo um ativo como o HGR11 é o primeiro passo. O segundo, que é até mais desafiador, é saber como encaixar essa peça no quebra-cabeça de uma carteira que realmente gera renda passiva e te dá tranquilidade. Porque aqui no Beabá do Dinheiro a gente vai além da análise. Todo mês eu compartilho as compras reais da nossa carteira, a aplicação da tese previdenciária que, hoje, paga as minhas despesas. É o que me permite ter a liberdade de trabalhar com o que eu gosto, perto das pessoas que eu amo, sem aquela preocupação com os boletos no fim do mês. O resultado é real, como dá pra ver. Para aprender a construir isso, se inscrever no canal é o primeiro passo. Então, vamos amarrar as pontas. Afinal, essa venda com prejuízo para completar o dividendo é um sinal de alerta mostrando que a operação não está dando conta do recado? Ou foi uma jogada de xadrez, uma decisão estratégica e inteligente da gestão? É a história do copo meio cheio ou meio vazio, né? Pelo lado do risco, parece que o fundo está queimando os móveis para manter as aparências com dividendo alto. Pelo lado da oportunidade, pode ser que a gestão esteja limpando a casa, fazendo caixa para aproveitar negócios melhores lá na frente. Mas, e aqui tem um ponto muito importante, que acalma o coração de quem é cotista. O relatório também mostra que todas as vendas recentes de imóveis do fundo foram feitas por um preço acima do valor que eles tinham na contabilidade, o famoso valor patrimonial. Isso é um ótimo sinal. Mostra que os ativos do fundo da verdade podem valer mais do que o preço que está na tela. E para completar o quadro de solidez, a alavancagem do fundo é de só 5,6%. É um nível super baixo, super saudável. O fundo não está enrolado em dívidas. Então, a reflexão final que fica é essa. Essa venda com prejuízo foi um movimento pontual e estratégico, sacrificando um peão para ganhar o jogo lá na frente e destravar mais valor? Ou foi o primeiro sinal de um sacrifício que vai se tornar necessário para manter um dividendo que a operação sozinha já não consegue mais sustentar? É sempre bom lembrar que nada do que foi dito aqui é recomendação de investimento. O nosso objetivo é dar as ferramentas para que cada um tome a sua própria decisão com mais segurança. Se esse tipo de análise mais profunda faz sentido, se inscreve aqui no canal Beabá do Dinheiro porque a gente vai continuar acompanhando esse e outros ativos